TVB, essa é nossa. Assista agora, TVB Esporte. Alô você, amigo do esporte, muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição de terça, que é feriado, né? Feriado nacional, e nós temos aqui firmes e fortes para levar a informação do esporte para você. Mas estou chovendo, mas isso não nos impede de falar de esporte, muita coisa aqui para a gente falar, principalmente da seleção brasileira, que entra em campo hoje, faz a sua última partida do ano, tem aí também as imagens do último treino, grande expectativa. Tem aquela história, né, que a equipe da seleção do Peru foi a causa da queda do Dunga, né? Começou a mudança ali e foi contra o Peru. Tudo isso muito mais na sequência. Falar do Jack também, né? E hoje nós temos um convidado especial que vai falar, sabe sobre o quê? Quiropraxia. Sabe o que é isso? Você vai saber, porque é um assunto importantíssimo que acho que todo mundo tem esse problema, mas eu não vou falar o que é não, que eu vou falar ele já na sequência do programa, que isso aí é importante. Não você que é atleta, você que faz atividade física, aquela coisa toda, mas ele vai falar, eu não vou falar porque eu não sou habilitado, mas é muito interessante, fique aí com a gente. E vamos começar a falar sobre a seleção brasileira. Hoje tem a última rodada do ano, as eliminatórias da Rússia, e o Brasil, logicamente, está garantindo a sua vaga, mas vamos ver os jogos que tem hoje aí. Pode soltar a tabela. Então vamos lá, olha só, hoje às 18 horas a Bolívia recebe o Paraguai, às 19 horas o Equador a Venezuela e às 21h30 Chile e Peru, Argentina e Colômbia, né? E o Brasil, né, está lá em Lima já, tudo bonitinho, tudo pronto, jogo difícil, o Peru que venceu seu último compromisso, mas olha o horário do jogo. É à 00:15, né? É um pouquinho depois da meia-noite, então todo mundo acordado ali. Na verdade está ali 45, mas é 15, né? Não é 45. E vamos ver como é que foi a chegada da seleção. Inclusive tentaram até agarrar o Neymar, não sei se era fã ou se era para quebrar ele mesmo. Não vamos deixar ele jogar porque o Neymar é o risco, né? Mas vamos ver aí. Pode soltar. Tá aí, né? A seleção chegou no Peru, é um jogo difícil, como eu já comentei aqui. Logicamente, todos têm uma expectativa, porque o Brasil pode até se igualar o recorde que aconteceu com o João Saldanha, o antigo treinador da seleção brasileira, na sequência de jogos, né? Então, está na quinta partida aí. Vamos ver se o Brasil consegue atropelar o Peru e aí já se firmando, garantindo a sua vaga para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Brasil que mudou na mão do Tite. E olha só, vamos ver como é que foi o treino da seleção, né? A seleção fez o seu último treino, agora só o ano que vem. Vamos ver.
entrar no lugar de Marcelo, que está suspenso. O Fernandinho será o capitão desta. Né? Eu acho que está em clima de alegria, de confiança, de descontração. É isso que a seleção precisava. A gente vê realmente que a seleção joga alegre, solta, né? Sem aquele peso nas costas que jogava na época do Dunga, que o resultado não vinha, aquela pressão da torcida, pressão da imprensa. Agora o Brasil vive um outro momento. E agora também tem um novo capitão. E o Tite promove a cada jogo um capitão. E dessa vez é o Fernandinho. Vamos ver aí. Pode soltar a sonora dele aí, vamos ver. Boa noite. Bom, eu acho que a maneira com que ele trabalha a parte defensiva, principalmente a linha de 4, que ele tanto fala, que ele tanto preza para que ela não se desmonte. Eu acho que quando você tem uma estabilidade dessa maneira, fica muito mais fácil de você defender e muito mais difícil do adversário conseguir qualquer tipo de penetração dentro da área, finalização dentro da área. E talvez seja esse o principal motivo da seleção brasileira estar tão bem nesse aspecto hoje. Cara, eu acho que tudo isso daí que você falou é pura verdade, né? Você chegar à seleção brasileira, jogar, tentar manter o mesmo nível sempre, e agora tendo a oportunidade de ser capitão pela primeira vez, é um sentimento de orgulho. Muito honrado, estou me sentindo nesse momento, e eu tenho certeza que isso daí vai me motivar ainda mais para tentar manter o mesmo nível do último jogo e tentar ajudar o Brasil a ganhar mais 3 pontos. Fernandinho, que é o capitão hoje, né? Hoje ele vai estar com a braçadeira, vai estar no comando da equipe, logicamente, como eu disse, vive um bom momento a seleção, né? Agora, não vamos endeusar o Tite, como muita gente já está fazendo, que ele é o cara, chegou à solução do problema. Não é bem assim. O Tite está fazendo um bom trabalho, o resultado está vindo, como ele mesmo prega muitas vezes. Tem muita água para rolar indo por baixo da ponte, tem muito trabalho a ser feito, né? Está conseguindo os resultados. Por quê? Porque agora não pode perder mais. O Tite assumiu, perde, aí já começa a criticar, porque ele escalou fulano, não tirou aquele, porque fica variando de capitão. Aí aparece um monte de problema. Então, vamos devagar, vamos caminhando, a passos, né, não tão largos assim. O importante é classificar a seleção e aí ele vai ter tempo para trabalhar. Hoje, o objetivo é classificar a seleção para a Copa do Mundo e a gente, logicamente, está lá torcendo para a seleção em 2018 na Rússia, porque na última Copa o Brasil era anfitrião, não precisou da eliminatória. Já estava com a vaga garantida, né? E depois foi aquele fiasco no Mineirão de 7-1, que ninguém vai esquecer aquilo ali. Agora não, vai ter que brigar pela vaga, tem que jogar. E com o Tite a coisa mudou. O Tite deixou o time mais leve, mais solto. Ele analisa o jogador. O jogador, como é que ele joga lá no Barcelona? Como é que o Neymar joga lá? Vai jogar igual aqui. Como é que o Felipe Coutinho joga lá? Enfim, ele pega, analisa cada situação. Isso é importante para o jogador, desenvolver da melhor maneira e com alegria. O futebol é um jogo, né? É um esporte, é um jogo muito popular aqui no Brasil, que se tornou profissional. Então você tem que estar com alegria para jogar. É isso que a gente vê na seleção brasileira. E vamos ver quem são os 11 que devem estar em campo, em Lima, diante do Peru. Pode soltar a tabela aí. Então vamos lá. Alisson é o goleiro, a dupla de zaga Marquinhos e Miranda, que vem ao longo dos jogos, né? Daniel Alves e Felipe Luiz são os laterais. Depois tem o Fernandinho, que é o capitão, Paulinho, né? E também o Renato Augusto no meio-campo e o Felipe Coutinho, ali mais pela esquerda, né? Também faz o quarto homem no meio-campo. O Neymar e o Gabriel Jesus, um pouco mais adiantado. Esse é o time que o Tite escolheu e que deve estar a campo hoje diante do Peru, que tem, logicamente, a sua força também. Tem jogadores que estão jogando aqui no Brasil, como o Guerreiro, no Flamengo,
que é risco, é perigo para a seleção brasileira, né? Então está aí a equipe provável da seleção brasileira. Nós estaremos torcendo hoje, até porque o jogo é à meia-noite. Na verdade é quarta-feira, né? O jogo no Brasil é o único que vai estar na quarta-feira. A rodada é na terça, mas pelo horário, né, à meia-noite e 15, então já é quarta-feira, mas estaremos ali todo mundo ligado. Logicamente amanhã vai ser um dia de insônia, passar um dia aí com sono, porque o jogo vai acabar 1h30 da manhã, 2 horas, mas vale a pena hoje vale a pena assistir a seleção brasileira, que vive um outro momento, né? Joga um futebol alegre, bonito e com vitórias. Isso é que é importante. Agora vamos falar da Série B. O Joinville, que vive esse drama, né, tem um jogo decisivo sexta-feira, é contra o Oeste lá. Tem que ganhar. A única salvação. Agora chegou no limite. A gente vinha ao longo do tempo falando, né? Esse jogo é importante, é um jogo decisivo, tem que ganhar. Agora é ganhar ou ganhar. E tem uma terceira opção, ganhar. Porque se não vencer, se empatar, tá na Série C. Para ter chance de continuar na Série B, tem que vencer o Oeste lá, né? Agora o Cadu, né, ele que assumiu agora nas últimas partidas a condição de titular, ele falou aí, né, sobre essa situação, o que ele pensa. De repente ele está falando também pela cabeça do grupo, né, que ele ouve, logicamente, os companheiros. Vamos ver aí, né, o que o Cadu falou. Bom dia, sim, eu estava um tempo sem jogar, estava treinando bastante, sempre esperando a oportunidade, graças a Deus ela chegou. Tive uma sequência muito boa de 2 jogos, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas foi jogos muito importantes, jogos que a gente foi superior ao adversário, tivemos a oportunidade de matar o jogo em 2 jogos, mas esse é um momento crucial para a gente no campeonato e eu estou aqui para ajudar o Joinville a sair dessa situação. Bom, a gente está tranquilo, o que ficou de ressentimento ficou no vestiário do Goiás. A gente tem que estar focado agora, porque, como tu falou, agora o próximo jogo é uma final pra gente. É um jogo decisivo e pra gente não existe outro resultado, a não ser a vitória, entendeu? Então a gente vai se focar bem, trabalhar bastante essa semana aí, para chegar sexta-feira lá, fazer uma grande partida e voltar com os 3 pontos. Bom, geralmente a gente sempre fala que estava faltando gol, né? Que a gente não estava conseguindo concluir. Felizmente esse jogo a gente conseguiu encaixar legal, fizemos 2 gols muito rápido. O que a gente não conseguiu esse jogo, na verdade, foi segurar o resultado, né? Que a equipe do Goiás veio pra cima da gente. Tentamos de outras maneiras de segurar ele, mas não conseguimos. Mas eu reforço dizendo que o que vai faltar pra gente contra o Oeste é realmente fazer o gol, que eu acho que é o mais importante, né? Fazer o gol e tentar segurar o resultado lá dentro. Um jogo que não vai ser fácil, vai ser muito disputado pela situação das 2 equipes, mas não tenho dúvida alguma que vai ser um grande espetáculo. Bom, com certeza pode acreditar e tem que acreditar, né? O nosso sentimento é de esperança até o final. O Ramon vem passando isso aí pra gente. O que ficou pra trás ficou, a gente passou. Não é hora de lamentar agora. Agora é hora da gente se focar, porque a gente tem chance ainda, a gente tá bem vivo. Então a gente tem que ter plena confiança de que a gente pode sair dessa situação. É a esperança que o time que morre, né? Então, o discurso vamos vencer, vamos passar, vamos conseguir. É lógico que o histórico do Joinville não ajuda muito, mas, pelo menos, é o discurso dos jogadores que estão ali, né, tentando a última cartada. Agora não tem mais 5, 6 partidas, 3 partidas. Não. Agora tem 2, mas essa é decisiva. Se empatar lá, esquece, tá fora, acabou a Série B, vai para a Série C. E o Joinville vai sem o Fernandinho, né, que não participa ainda, o Fernandinho. Então é uma baixa que o Joinville não vai contar. Agora, uma notícia boa para o Joinville. O Internacional de Porto Alegre pagou uma das parcelas em relação a uma negociação que foi feita com o Anselmo, que estava aí pendente, faz que faziam 2 meses ou 3 meses que não eram pagos essas parcelas, e agora foi pago uma de 500 mil, né? Então, entrou din-din lá para o Joinville, que estava com problema financeiro. Então, deu uma aliviada. Isso é uma boa notícia, né, para animar a galera lá. De repente, agora entra um dinheirinho, já dá aquele ânimo, dá aquela injeção de ânimo, né,
aí, logicamente, a alegria no futebol, o resultado com certeza vai ser positivo. Vamos ver como é que está a classificação para a gente relembrar a situação do Joinville, né? Solta a tabela aí. Tá aí, vamos ver como é que está a situação da Série B, faltando 2 rodadas. Vamos lá. Então, o Atlético de Goiás, o campeão brasileiro da Série B, 70 pontos, já garantiu tanto o acesso como o título, ainda com 2 rodadas de antecipação. Segundo o Vasco, com 62. O terceiro é o Avaí, que também caminha passos largos a ficar na Série A do ano que vem, com 62 pontos. Seguindo a tabela ainda, em quarto, o Bahia, né, ele tem 60 pontos. E em quinto, o Náutico. O Náutico segue ali com 57, depois em sexto, Londrina também com 57. Né? Depois vem em sétimo o CRB com 56, depois o Ceará vem em oitavo, no oitavo com 53, depois o Vila Nova com 52 e a Luverdense, né, a 10ª com 52 pontos. Depois veio o Criciúma em 11º com 50 pontos, Criciúma também está tranquilo, né, vai terminar o campeonato ali na metade da tabela. 12º Brasil de Pelotas com 50 pontos também. Depois o Paysandu com 48 é o 13º, o Goiás também vem ali, já garantiu sua permanência na Série B, é o 14º com 47, o Paraná com 40 pontos é o 15º, e aí vem aqueles que estão brigando para não cair. Na verdade, quem briga ali é o Oeste e o Joinville, né? O Oeste é o 16º, tem 38 pontos, seguido pelo Joinville, que é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17º, né? Com 34 pontos, depois o 18º o Bragantino com 32, o 19º Tupi com 30 e o Sampaio Correia com 27. Tupi e Sampaio Correia matematicamente já estão rebaixados. O Bragantino segue ali, né, torcendo, dependendo do resultado. Agora o Joinville só depende dele, que se ele vencer o Oeste, como a gente pode ver aí na classificação, se ele vencer o Oeste, ele vai a 37. E aí recebe o Vila Nova, né? Nós vamos ver os próximos jogos aí para a gente ter uma ideia, né? Como é que vai ser a vida ali desse pessoal, principalmente que está lá na parte de baixo. Tem a tabela da próxima rodada, pode soltar aí. Vamos ver então, é a 37ª rodada. O Oeste recebe o Joinville, esse é o jogo que todo mundo espera aqui em Joinville. Luverdense e Goiás já estão com a sua situação definida, né? O Tupi já está rebaixado, recebe o Náutico. Criciúma e Vasco, o Vasco ali brigando para tentar, né, se manter ali entre os 4, teve aí meio à beira de, né, quem diga que o Vasco não vai classificar, mas eu acho difícil, vai classificar, né? Recebe o Criciúma fora de casa. Londrina e Avaí, o Avaí interessa muito, até porque o Avaí pode chegar a ser o segundo colocado aí no final do campeonato. Bahia e Bragantino, Bahia também bem na parte de cima ali, mas o Bragantino está fora. Sampaio Correia caiu, o Atlético de Goiás já é campeão. O Vila Nova e Paysandu também, um jogo que não tem tanto interesses assim. Ceará e Paraná, o Paraná logicamente precisa pontuar para garantir definitivamente. E o Brasil de Pelotas e CRB também. É um jogo que também não tem tanta importância assim em termos de classificação. Vamos ver a última rodada como é que vai ser. O Náutico recebe o Oeste. Isso é um ponto muito positivo para o Joinville. Por quê? Porque o Oeste joga fora. E o Náutico, né, brigando para se classificar. Isso é muito bom para o Joinville. Por isso que se ele vencer, a chance dele se classificar é muito grande. Depois tem o CRB e Luverdense, Paysandu e Criciúma, Bragantino e Londrina, Goiás e Sampaio Correia, Vasco e Ceará, Atlético de Goiás e Bahia. Aí está o jogo-chave, Joinville e Vila Nova. É a última partida em que o Joinville pode decidir a sua vida, a continuidade na Série B ou não. E esse jogo é portões fechados. O Joinville está suspenso, não tem torcida, vai jogar com os portões fechados. Então, a situação atual, Paraná e Tupi, depois Avaí, Brasil de Pelotas. Essa é a situação do Joinville. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer, como é que vai seguir isso aí, né? Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, mas eu volto já, que daqui a pouco nós vamos falar com o nosso convidado, que já está nos nossos estúdios, e é um assunto super interessante. Você que tem dor na coluna, dor nas costas, aquela coisa insuportável, que você não sabe o que fazer, então fique ligado. Depois do break, a gente vai falar sobre isso. Não sai daí.